Olá, pessoal. Eu sou a Sani Manhães, gerente de marketing de produto de Zap+. A gente está aqui na 9ª edição do Connect Mob, direto do estúdio do Connect Mob. E eu estou aqui com Anderson Munhoz, que é diretor comercial da Alpop. A gente vai conversar um pouquinho sobre as perspectivas do mercado de locação e também sobre o que ele está achando do evento Connect Mob. Então, Anderson, eu vou começar aqui te perguntando, como que está o cenário do mercado imobiliário hoje, e especialmente do mercado de locação? Sani, primeiro, obrigado pela oportunidade. Para a gente é um privilégio estar aqui conversando com você. Bom, o mercado imobiliário ele é um mercado historicamente muito tradicional, né? Tanto para quem escolhe investir em imóvel, quanto pela maneira que as operações são realizadas. Mas a nossa percepção é que uma onda tem se formado. A gente tem percebido alguns movimentos muito importantes nos últimos 5 e 10 anos que têm levado o mercado para um dinamismo que a gente não via nos últimos 30 anos. Então, talvez seja um crescimento aí de meia década que a gente não viu nas últimas 3 décadas. Eu digo isso quando a gente pensa tanto nos quesitos voltados à compra, quanto voltado para a locação, e se a gente extrapolar isso, a gente consegue incluir inclusive os fatores que envolvem o desenvolvimento imobiliário, o perfil dos projetos, o que os moradores e compradores veem valor no ativo imobiliário hoje, o que é uma liquidez saudável. Quando a gente pega a riqueza de produtos, de opção de serviço que as pessoas têm acesso hoje, seja para compra ou para locação, a gente percebe como um mercado que é conservador e tradicional consegue ser heterogêneo e responder a essas expectativas. A gente consegue ter exemplos disso com relação a crédito imobiliário. A gente pode olhar para trás, que é um passo de talvez 10 anos. Era raríssimo você ver alguma opção de financiamento imobiliário que ultrapassasse uma Caixa Econômica Federal, e hoje em dia você vê uma série ilimitada quase de soluções. Quando a gente olha para o mercado de locação, isso se replica. Há menos de 10 anos atrás, coisa de 5, 6 anos, as locações, por via de regra, eram via fiador. Hoje você tem soluções muito mais interessantes, que dão mais segurança para a operação, mais liquidez para o locador e mais acesso para o locatário. Isso, na minha leitura, é extremamente saudável, porque traz uma concorrência amistosa, uma concorrência pacífica e produtiva. E os processos precisam ser desenvolvidos para trazer uma melhoria de atendimento e de experiência de uso. Então, acho que o mercado imobiliário está caminhando para isso. Eu sou muito otimista com relação ao mercado. E, Anderson, tem alguma coisa que você destaca do mercado de locação especificamente? Sim. O mercado de locação, eu tenho uma experiência regressa ao Alpop, que veio do mercado financeiro, trabalhando com financiamento imobiliário, financiamento de construção de obras através de plano empresário e também em family offices e imobiliárias. E uma coisa curiosa é que, historicamente, tanto imobiliárias quanto corretores, e eu não julgo isso, é apenas um relato de uma tese, viam a locação como sendo um custo muito grande para um retorno potencialmente pequeno. Obviamente que isso está diretamente conectado ao tamanho do esforço que você tem que fazer para fazer com que uma operação rode. Se eu só olhar 10 anos atrás, como eu falei, com poucas ferramentas tecnológicas disponíveis, um mercado ainda muito carente de soluções, realmente o trabalho de uma locação para você fechar um contrato, desde anunciar o imóvel, captar o imóvel, anunciar, fechar uma locação, fazer uma vistoria, gerenciar a carteira, era muito custoso. Custoso em tempo e, obviamente, em dinheiro. Com as soluções que vêm surgindo, esse paradigma vai sendo quebrado. A imobiliária começa a perceber, na minha leitura, que você ter uma carteira de locação saudável é uma etapa fundamental para a musculatura financeira da operação, para que você tenha mais uma fonte de receita, e esta recorrente, não depende de grandes movimentos econômicos, coisa que na venda acontece, e ao mesmo tempo você tem um custo controlado, coisa que há pouco tempo atrás ainda era vista com olhos mais negativos, eu diria. Ainda acho que o mercado tem muito a caminhar. Acho que tem desafios grandes pela frente. A gente vive num país com uma instabilidade econômica latente. Entretanto, isso mostra a resiliência econômica que a gente tem e como esse segmento ele é forte. Você vê que mesmo em momentos de Selic alta, que impactam taxas de juros para financiamento, momento de elevação da inadimplência em todos os patamares que impactam aprovações de crédito para compra ou cadastros para locação, o mercado busca soluções. E eu acredito que o fator central disso é porque a gente começa a dar importância para a moradia como ela deve ter, que é um item de primeira necessidade. Entendendo que é um item de primeira necessidade, você não tem a opção de falar, poxa, não haverá uma solução, você tem que desenvolver uma solução, porque a demanda continuará existindo. Nossa, Anderson, muito bom. A gente tem falado muito aqui no Connect Mob, né, sobre a dignidade do morar, né, o quanto que isso é importante. Não é sobre aluguel ou venda, mas é sobre oferecer, né? Isso é um direito das pessoas. Então, isso não deveria ser uma questão
tão complexa, e a tecnologia ela ajuda nisso, né? E o que você acha disso? Como que o aluguel, a locação, ela pode ser uma etapa da venda? Eu tenho percebido que, quando você olha os grandes players do mercado, cada vez mais eles tentam ser ativos em todas as etapas da jornada da experiência de uso de uma locação ou de aquisição de um imóvel. Porque, naturalmente, que quanto mais cedo na decisão de uma compra ou de uma locação você tiver na mente do consumidor, próximo a ele, disponível a ele, maior a sua chance de sucesso para que você consiga entregar algo valoroso e que você tenha realmente uma capacidade de gerar receita. Com isso posto, eu trago uma reflexão que é a seguinte: raramente as pessoas, quando saem da casa dos pais, um jovem que decidiu sair de casa, buscar independência, raramente essa pessoa vai para um imóvel que ela está adquirindo. Por via de regra, ela vai locar um imóvel. Isso não quer dizer que é uma limitação financeira, mas quer dizer que é uma questão de teste, de experiência, de localização, de custo, de gestão da própria vida, da própria responsabilidade e muitas vezes de limitação financeira também. Se a gente partir da premissa que as pessoas que hoje são compradores, ontem foram locatários, naturalmente que se você conseguir manter uma relação ativa, saudável e de fato conhecer a necessidade do seu cliente, você consegue utilizar a experiência da locação como um canal de comunicação constante para que você seja ativo e forneça propostas de imóvel para a pessoa comprar, novas opções de imóvel para ela alocar, e para que assim, no meu ponto de vista, o corretor consiga chegar num ponto onde ele não tenha que captar o mesmo cliente daqui a 3 anos, porque isso acontece hoje. Você loca o imóvel e você está sendo ativo naquele momento. Locou esse imóvel para uma carteira de administração da imobiliária, que basicamente vira uma carteira de administração de receita. Mas a administração do relacionamento, ela quase fica secundária. E eu não tenho dúvida que acontece com uma frequência gigantesca de uma imobiliária alocar um imóvel para uma pessoa e quando for rescindir o contrato, descobrir que ele está rescindindo porque ele comprou um outro imóvel. E não foi com a imobiliária, e não foi com o corretor, foi com o concorrente. Isso acontece por um motivo, pessoal. Falta de proximidade. Falta de estar disponível ativamente. Eu tenho uma premissa que, pela transação imobiliária ser, por via de regra, o movimento financeiro mais importante na vida das pessoas, todo mundo dá preferência em fazer um negócio imobiliário com quem ele já conhece. Porque criar o laço de confiança demora. É um movimento muito importante, as inseguranças elas são naturais. E você não aproveitar esse laço que já foi iniciado, você renegar esse laço, é um prejuízo. Quando você coloca isso na conta de custo de oportunidade, eu acho que é difícil até mensurar hoje financeiramente. Mas que a locação deve ser vista hoje pelos corretores imobiliárias como o início da venda e depois da venda a manutenção de um relacionamento para que você se torne o corretor ou a imobiliária daquela família ou para todo mundo que ela conhece, isso também tem um preço difícil de medir. É um valor muito grande. Então, eu vejo o mercado nesse sentido. Você conseguir transformar confiança em monetização. Nossa, eu acho que você falou várias coisas interessantes aqui. Primeiro, você falou como as pessoas estão numa jornada e não necessariamente elas só alugam ou só compram. Elas alugam, depois alugam de novo e depois elas vão comprar esse imóvel ou algum outro imóvel, né, que elas se interessaram, e como que o corretor pode aproveitar isso como uma oportunidade de reduzir o custo de aquisição de clientes, já que atraí-los é necessariamente, normalmente, mais caro, né? Muito bacana. E Anderson, diz pra gente aqui, como é que surgiu a ideia de criar uma ferramenta? Teve algum clique que levou vocês a isso? De criar uma solução que ajudasse as pessoas na hora de fazer o processo de locação. A gente sabe que uma das maiores dores é o processo de crédito, né? E vocês tiveram uma ideia para trabalhar e atuar nisso, né? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. A ideia do desenvolvimento da Alpop se deu porque a gente tinha um desejo antigo. O Caio, que é o fundador da Alpop, nosso atual CEO, ele tinha um desejo antigo, junto com o grupo empresarial que ele representa, de desenvolver empresas de impacto social. Eu acho que esse foi o passo fundamental, essa é a pedra fundamental. Por que eu digo isso? Inicialmente, não sentamos numa mesa para desenhar uma empresa do segmento imobiliário. Sentamos numa mesa para mapear como que tecnologia, inovação jurídica e disponibilidade financeira pode colaborar com a resolução de problemas sociais. Quando a gente mapeou os principais eixos sociais, educação, transporte, segurança e habitação, nosso olhar parou em habitação, porque nós vimos uma lacuna muito grande ali. Nós percebemos um padrão de comportamento nas ferramentas que as imobiliárias utilizam para poder validar quem é um bom pagador,
quem é o mal pagador, que não representava mais a realidade da população. Ele estava desatualizado. Como nós tínhamos uma bagagem, temos, tecnológica bastante robusta pela outra empresa do grupo chamada Caiena, que está no mercado há 2 décadas, a gente decidiu criar um processo analítico e um processo jurídico e também de serviço, entrega de serviço, que fosse vinculado nos 3 pilares da locação: locador, locatário e imobiliária. Então, quando a gente enxerga o Allpop hoje, a gente sempre apresenta o Allpop, eu faço isso com orgulho danado, como sendo uma empresa de impacto social positivo, que causamos esse impacto através de uma inovação para viabilizar que pessoas que hoje, uma boa parte delas, quando eu falo boa parte, é bom quantificar, né? Quando você pega dados de pessoas negativadas no Brasil, segundo o Serasa, em março de 2022, superou a marca de 65 milhões de negativados. E segundo um outro dado público de 2022, temos mais de 32 milhões de brasileiros com renda informal. Isso representa aproximadamente 50% da população economicamente ativa do Brasil. E qualquer imobiliária, quando faz uma reflexão, sabe que uma pessoa negativada ou com score baixo, porque acabou de limpar uma negativação, ou com renda informal, logo pouco histórico bancário, vai ter uma dificuldade imensa de ser aprovada nas modalidades tradicionais. O ponto central aqui é nós encomendamos uma pesquisa em 2018, e esse dado é bem curioso. Nós alugamos uma casa, nós Allpop, na zona leste de São Paulo, colocamos um grupo focal de pesquisa durante um mês nessa casa, para tentar identificar como que essa população, que não é minoria, não é nicho, é majoritária no Brasil, mora. Já que todo mundo precisa morar, e essa população tem dificuldade em ser aprovada nos meios tradicionais de análise, como que ela resolve essa situação? Essa pesquisa devolveu para a gente um relatório de quase 70 páginas. O resumo do relatório é o seguinte: as pessoas que estão negativadas, têm score baixo, têm renda informal ou não têm cartão de crédito, elas simplesmente estão deixando de procurar as imobiliárias. Elas buscam locação direto com o locador, em contratos informais, com uma série de fragilidades. E aí vem um grande contrassenso social. E isso é uma das coisas que fica sempre no nosso radar de objetivo. Nenhuma dessas pessoas gostaria de locar direto com o locador. Porque ter acesso ao serviço de um corretor e de uma imobiliária é qualificação. Ela sabe quantos dos brasileiros têm capacidade técnica de interpretar a lei do inquilinato, de ler um contrato, criticar um contrato. A minoria. Quando você não tem um agente que é regulado pelo Cresce, que tem um Secov do lado, que tem uma formação técnica no meio daquilo, você vai ter que acreditar no que o locador está te falando. Então, os contratos, por via de regra, nascem leoninos, as correções de aluguel são fora de um padrão convencional e gera toda uma fragilidade na operação. Então, nosso objetivo é instrumentalizar a imobiliária para que essa população que hoje busca moradia direta com o locador, busque o serviço da imobiliária. E essa imobiliária fecha mais negócio e ela se torna uma replicadora de impacto social na região que ela atua. Porque quem conhece a praça de atuação é a própria imobiliária. Então, eu sou um acelerador naquele processo. A imobiliária é um replicador desse impacto social. Nossa, muito bom, Anderson. E assim, eu acho que isso conecta muito com o que a gente tem falado aqui no Conecta, sobre propósito, sobre por que você faz algo e sobre como você se diferencia e o impacto que você causa na vida das pessoas, né? Então, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso aqui. Mas, bom, falando aqui do evento do Conecta, né? Como está sendo? A gente está vendo o seu stand logo ali atrás, não sei se está aparecendo aí na câmera, mas o stand da Allpop está aqui atrás. Como é que está sendo essa experiência de patrocinar o Conecta Imob? Para a gente foi um privilégio. Ontem mesmo, após o primeiro dia, apesar do cansaço, 12 horas conversando com muita gente boa, muita gente inteligente, ouvindo muitos pontos, muitas colocações importantes, apesar do cansaço físico, a gente se reuniu e falou assim, olha, o caldo cultural está aqui. Isso aqui é um caldo cultural. E não é porque o mercado estava represado de um período pós-pandemia. Isso aqui é uma sinalização de que as pessoas estão ativamente buscando melhoria. Ninguém vem aqui para escutar o mesmo que já sabe. Vem com a cabeça aberta para o contraditório. Isso é uma parte fundamental da inovação. Não existe inovação sem contraditório. E não existe contraditório se não houver abertura, e o nome disso é humildade intelectual. Então, para a gente tem sido muito rico, tanto na questão de network, rever amigos, como fazer negócios. Então, assim, a gente conseguiu conectar coisas que a gente adora. Pessoas, negócios e inovação. Então, para a gente tem sido um privilégio. Tá uma delícia, né? Pô, tá demais, tá demais. Pessoal, acho que a gente vai chegando aqui para o fim, mas eu ainda queria perguntar para você, Anderson, o que o Conecta representa para a Allpop? Para a gente é uma guinada. É o primeiro evento que a gente patrocina do Conecta, é a nossa primeira oportunidade aqui. Então a gente entende que é um divisor de águas, tanto na visibilidade da empresa,
quanto na conexão com os nossos parceiros, quanto no aprendizado. Porque isso aqui é uma via de mão dupla realmente. A gente teve o privilégio de ver algumas palestras aqui. Como expositores, a gente pegou um tempinho, conseguiu ir lá aprender um pouco, coletar um pouco de informação, trocar com concorrentes. O mercado começa a entender que as soluções são colaborativas, não são canibalistas. E isso é muito importante e quem ganha é o cliente. Anderson, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Eu gostei muito de receber e conversar com você. Pessoal, esse é o Conecta Imob, é educação, é negócio, é parceria. Então vai muito mais conteúdo por aí. A gente ainda está fechando o segundo dia de evento. Até mais!